Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem, né? E aqui um domingo em São Paulo, com um pouquinho de chuva, né? Hoje choveu, aí tá chovendo desde a parte da manhã, então o clima tá um pouquinho mais fresco, né? Do que foi esses últimos dias, do que foi até ontem, né? Ontem aqui a temperatura muito alta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre replante de Phalaenopsis, né? Mostrar para vocês aí como alguns resultados, como que eu planto, né? E vendo aí, dar algumas dicas para vocês a respeito desse cultivo, né? De algumas plantas ou de algumas orquídeas aí do gênero Phalaenopsis. Tá joia? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Quem está chegando pela primeira vez aí, então explicar um pouquinho como é que funciona. Primeiro, né, a gente mostra algumas plantas que estão floridas hoje, né, ou floridas essa semana. Depois a gente entra no tema, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma oficina de cultivo, né? Falar um pouquinho a respeito do gênero Phalaenopsis, né, o replante do gênero Phalaenopsis. E depois a gente responde algumas dúvidas, algumas questões aí que ficaram com relação ao tema da live ou algum outro tema e alguma outra questão que a gente possa ajudá-los aí no dia a dia do cultivo de orquídeas, né? Orquídeas, micro-orquídeas, né? Que é aquilo que a gente gosta bastante também, né? Então a gente preparou uma mesa aqui, bastante coisa para a gente mostrar para vocês, né? Eu acho que vai ser bem interessante hoje. Bom, vamos lá, né? Deixa eu ver quem que tá chegando aí. Maurício, Eliane, seja bem-vinda. Thelma, ô Thelma, tudo bem? Como é que você tá? Thelma, Thelma amiga aí de aqui de São Paulo, esteve aqui ontem fazendo uma visita pra gente no Orquidário, né? Um grande abraço aí, Thelma. O Jones, Marlene, todos sejam muito bem-vindos, né? Deixa eu só ver aqui, peraí. Tá tudo certinho. Vamos mostrar algumas plantas que estão floridas aí, deixa eu só ver aqui se, aqui é o comentário, né? Comentários, eles não, não, aqui, tal, não, aqui não deve ser nada, não. Às vezes muda a configuração, bom. né? Assim, eu tô vendo que as pessoas estão aqui, Estão ó, entrando, tá vendo? né? Então, acho que mudou alguma configuração do Facebook, né? Do layout do Facebook. Mas não tem problema não, gente. Vamos lá, vamos dar continuidade aí e vamos mostrar algumas plantas que estão floridas, né? Eu comento sempre com vocês que eu tenho, assim, eu cultivo orquídea já há muitos anos, né? E tem algumas plantas mesmo, assim, eu gostando e tendo a minha coleção aí de micro-orquídeas, né? Tem algumas orquídeas grandes que a gente é apaixonado e a gente não abre mão delas, né? E eu tenho uma que eu não abro mão dela, eu adoro nessa planta. Tem uma pequenininha que estava na casa da minha mãe, eu trouxe de volta, e tem uma outra um pouco maior. Um pouco maior, né? E eu quero mostrar para vocês aí uma planta que ela está florida e está linda, né? Essa é uma planta da minha coleção, não tenho à venda, né? Só para mostrar para vocês. Só um minutinho, que ela é um pouquinho maior que uma micro, né? Olha só. Isso daqui, gente, é uma Vanda sanderiana, né? Então, olha só. É uma planta fantástica, né? Então é uma das plantas das monopodiais que eu mais gosto, né? Essa daqui, a Vanda sanderiana, né? Então é uma planta que eu tenho já há alguns anos, né? Então poucos anos, né? Já tem um tempo de cultivo, né? E muitas vezes o pessoal me pergunta, né, a respeito aí de vandas ou de monopodiais, né? A questão de crescimento, quando começa a sair brotos, né, da planta, se deve tirar, porque aí se tem a impressão que se tira a força da planta, né? Que a planta fica sem força para florir ou para crescer, né? Sufoca a planta. Ó, mostrar aqui para vocês, né? Essa planta, essa daqui é a principal, né? Então a principal está aqui, ela está com duas hastes florais lindas, né? E aqui ela tem mais três brotos, né? E desses 3 brotos, 2 estão com hastes florais também. Então, assim, dependendo do cultivo que você realiza, né? Como que é o teu cultivo, olha, não tem problema nenhum. A planta se desenvolve e fica fantástica. Olha aí como que ela cresce, mesmo os brotos menores crescendo aqui, se desenvolvendo muito bem, e a planta mãe aqui, olha, crescendo maravilhosamente bem.
E aqui, olha, com 2 hastes florais e mais 2 nascendo aqui nos brotos dela. Então essa daqui é o destaque de hoje, né? Não tinha como não ser diferente, né? A Vanda sanderiana, né? Essa daqui é uma planta fantástica minha da coleção. E aí é uma planta aí que eu tenho um ciúme muito grande por ela. Tá joia, gente? Então essa daqui é o destaque de hoje. Então olha só, a Vanda sanderiana. Tá joia? Colocar ela aqui com cuidado, né? Para não ter nenhum probleminha com ela. Opa! Não, tá quase pronto. Não, ainda não encaixou. Calma, gente, que essa planta aqui eu tenho que tomar cuidado com ela. Pronto. Já está no lugarzinho dela. Pronto. Vamos lá mostrar mais algumas coisas aqui. Um dendróbio bem bacana, né? Que ele é tem um colorido um pouco diferente, né? E até uma flor um pouco diferente. Esse daqui é o dendróbio aurantiflammeo, né? Então ele tem um colorido laranja muito forte, né? E olha, ele tem muitas flores, né? Então aqui essa planta ainda tem uma planta que não está com muitas flores ainda, mas normalmente ele enche aqui de flores, né? Então acho que na mudança, senti um pouco a mudança do orquidário, né? Da parte aí um pouco com menos luz, né? Um pouco mais de luz, menos luz, então acaba sentindo. Então esse daqui é o dendróbio aurantiflammeo. Olha só que coisa bacana. Olha que colorido fantástico nessa planta. Acho que não precisa tirar, não. Não precisa tirar os Não, comentários? acho que não. Deixa na hora que começar só a oficina, né? Olha só, é um colorido laranja muito vivo. Também gosto demais dessa planta aqui. E é uma planta aí de porte aí de médio para grande, né? Uma planta bem grande também. Tá joia? Então deixa eu colocar ela aqui do lado também. Um bulbofilo que está aí florido, né? Bem bacana agora também. É o mandibulare, né? Bulbofilo mandibulare. Ele também, dentro dos bulbofilos, ele não é um gigante, né? Mas ele tem um porte grande também. E a flor dele é uma flor bem diferente, né? Olha como que ela é. Ela é tipo um capacetinho, né? Então ela faz essa sensipétala aqui embaixo, né? E a sépala dorsal ela abre, né? E fica parecendo uma caixinha, né? Muito bonito, né? Então esse daqui é o bulbofilo mandibulare, né? E ele tem a haste floral dele é longa, ela é sequencial, né? Tem uma outra planta ali, que a haste dela está enorme, mas a flor já murchou, então por isso que eu trouxe essa daqui para mostrar para vocês. E ela não está ainda totalmente aberta, né? Ela vai abrir mais um pouquinho, mas a sincipétala dela continua fechada, então ela fica parecendo essa caixinha mesmo, né? Então o bulbofilo mandibulare. Vou colocar aqui do lado. Mostrar algumas terrestres, né, que tem algumas terrestres aqui que estão floridas e isso é uma coisa que é bem legal para a gente mostrar, né. Terrestres que a gente chama assim de um modo geral, que são aquelas plantas que vivem ali no foliço da floresta, né. Nem sempre é terra, né, normalmente é o foliço ali da floresta que fica, né. Então essa daqui é o Stenoglotis longifolia, né, então é uma planta que eu já mostro para vocês aí já há vários anos, é uma planta africana, né. E olha só como que ela está esse ano, ó. Tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hastes florais. Olha só que coisa bonita. E ela também aí tá linda, né? Muito bonita, né? Uma planta aí fantástica, é uma planta terrestre, né? Então depois que ela termina a floração dela, então ela acaba secando as folhas e depois ela rebrota novamente, né? Olha só que coisa linda. Stenoglotis longifolia, né? Então muito bonita, né? Deixa eu colocar ela aqui do lado. Nacional, né? Terrestre, né? Então aqui a gente tem a Mesadenella cuspidata, né? E essa daqui eu já mostrei para vocês uma outra variedade que a folha dela é verde, totalmente verde. Essa daqui, ó, ela tem umas pintinhas brancas, né? Acredito que vai dar para vocês visualizarem aí, ó, umas pintinhas brancas. E aí a haste floral dela, ela vai torcendo, né? É muito bacana, pelo menos te dá a impressão que ela vai torcendo, né? Pela disposição das flores, né? Então, muito bonita também, olha aqui, ó. Então, 2 hastes florais aí bem bacana, né? Então, 3, 4 plantas que eu tenho aqui, mas 2 floriram já, né? 2 adultas estão floridas, tá joia? Essa é a Mesadenella cuspidata. Uma outra planta bem bacana,
uma outra terrestre, né, que já é de fora. Essa daqui é a cárnea, né? Então é a Abenaria cárnea. Só que essa daqui é a alba, né? Porque a cárnea ela é bem, tanto as folhas, né? Quanto a flor ela é avermelhada, né? Ou puxando para o rosa. E essa daqui é a alba. Olha só que coisa linda. Perfeita. Né? Muito fantástica, né? Essa daqui é uma Abenaria. A Abenaria, então, a Abenaria cárnea, essa daqui é a alba, né? E não só a flor, né? A folha dela A folha, né? Que isso daqui não precisa nem estar florida, né? Aquelas plantas, né, terrestres, as terrestres têm essa particularidade, né? Não precisam nem ter flores, né? A própria planta em si, ela já é fantástica para você cultivar. Isso que acaba encantando bastante nas terrestres, né, Marcos? O Marcos Aurélio aí que acabou me levando para esse lado das terrestres também, né? Então, olha só que coisa linda. Então, essa daqui é uma Abenaria cárnea, variedade, a forma alba, tá bom? Uma outra, tem mais uma terrestre aqui que eu trouxe. Não é bem uma terrestre, né? Não é terrestre, né? Mas ela é uma epífita também, mas é uma planta aí brasileira, mas uma planta muito linda, né? Que eu gosto muito. O pessoal tá começando a reclamar que o comentário tá atrapalhando ver. Então vamos tirar. Então tira aqui o comentário. Bom, então vamos lá. E essa daqui é a Pábistia jugosa, né? Então é uma planta aí brasileira, né? É uma planta aí também que é muito bonita, né? Por esse colorido dela aqui, né? Ela tem uma cor branca, né? E esse labelo roxo, né? Um labelo lilás aí muito forte, né? Então essa daqui é a Pábistia jugosa. É uma planta que não é muito fácil o cultivo dela, mas é uma planta que vale a pena a gente se esforçar para cultivar, para acertar o cultivo dela e ter na coleção. Olha só que coisa linda, né? Então essa daqui é a Pábistia jugosa, tá bom? Vamos lá, ver se a gente tem mais alguma coisa para a gente mostrar. Um bulbofilo aqui bacana. O gutulato, né, que também está começando a florir agora. Olha só que coisa linda. Esse daqui é o bulbofilo gutulato, né? Então ele tem assim um desenho, ele é todo pintadinho, labelo roxo, né? E aí ele faz essa haste floral dela, né, como cirropétalos ali, né, redondinha. Olha só que coisa bacana, né? Muito linda. Então esse daqui é o bulbofilo gutulato, né? Olha só. E ele é todo pintadinho e o labelo roxo, né? Bem bacana. Olha só. Deixa eu mostrar mais uma e a gente já começa aí a nossa oficina. Mostrar aqui... deixa eu mostrar essa daqui, que é bacana. Essa daqui também é uma planta que não é muito comum, né, aqui no Brasil. É a Phalaenopsis venosa, né? Então, olha só. Essa daqui é uma Phalaenopsis, a Phalaenopsis venosa. É uma planta aí já de médio para grande porte, ela fica uma planta um pouco maior do que isso. E é uma planta aí que tem um colorido um pouco diferente das Phalaenopsis tradicionais que a gente tem aqui no Brasil. Ela tem essa cor mais ocre, mais marrom, né? Muito bonito, né? Ó. Então essa daqui é a Phalaenopsis venosa, né? E ela é perfumada também, tá? Então ela tem um leve perfume. Não dá nem para dizer do que, não consigo identificar, mas ele é misturado com uma fragrância, mas não é um perfume, é um perfume um pouco diferente, tá joia? Então essa daqui, olha, Phalaenopsis venosa, tá bom? Por falar em Phalaenopsis, pois não? Vamos falar sobre a oficina, né? Então vamos lá, gente, vamos começar a falar um pouquinho aí da oficina, né? Falar um pouquinho sobre a oficina de cultivo de Phalaenopsis, né? De cultivo não, de replante, né? Desculpa. Então vamos falar sobre o replante de Phalaenopsis. Eu trouxe algumas plantas aqui que a gente já fez, até eu tirei já do substrato, né? Ó, já tirei algumas do substrato, ela está no vaso aqui somente, né? Algumas 3 plantas aqui, olha, então assim, essa daqui é uma Phalaenopsis, essa daqui é a Abelina, uma Abelina,
essa daqui é uma Phalaenopsis amabilis, né? Que a amabilis é aquela que o pessoal usa muito para fazer as hibridações, nessas Phalaenopsis grandes, brancas, né? Então essa daqui é a espécie, a Phalaenopsis amabilis. Vocês podem ver que a folha dela é bem comprida, mas ela é estreita, né? Diferente das Phalaenopsis que a gente tem aí normalmente no varejo ou para venda em lojas. E peguei também uma Phalaenopsis variegata, né? Aqui uma variegata, né? Para a gente é uma variegata para a gente fazer o replante também, tá joia? Então a gente vai fazer com essas três. Mas vamos lá. O que a gente é bom a gente até fazer alguns comentários antes para que a gente possa entender um pouco melhor essa questão do replante, porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes têm dificuldade de cultivo de Phalaenopsis. E o que você precisa tomar muitos cuidados com isso? Não é nem sempre a questão, o jeito que eu planto, ou o jeito que eu cuido, ou como a planta vem de um varejo, qual que é o modelo certo, qual que é a forma certa. Não existe a forma certa e não existe a forma errada de replantar ou de cultivar a Phalaenopsis. E isso que é muito importante, vocês têm sempre que pensar no seu ambiente. Como que é o seu ambiente? Seu ambiente é uma casa, é um apartamento, é uma varanda? Então, muitas vezes, ali é a varanda aberta, é uma varanda fechada. Tudo isso influencia na forma que você vai plantar a tua planta. Então, é isso que é importante que a gente tenha bastante cuidado. Pontos importantes com Phalaenopsis. Primeiro, ela precisa de um pouco de luz, tá? Ou seja, uma luz difusa, ou seja, uma luz aí filtrada, mas ela precisa de luz, tá? Aquela luz direta não é muito bom para a planta. Ah, Roberto, mas a minha planta ela vive numa árvore, ela... Ok, mas muitas vezes ali ela tem uma proteção e algumas quando não tem ela fica muito avermelhada, ela acaba sofrendo muito e desenvolvendo. Ela tem que ter algum tipo de filtração, ou seja, pelas folhas, ou seja, pelos galhos, né? Ou de repente até a sombra da própria árvore, né? E isso que é importante que a gente tenha sempre em mente. A outra questão, ela precisa de ventilação, né? Tanto para ela poder se desenvolver bem, para ela poder crescer bem, né? Ela precisa dessa ventilação também. E essa ventilação é importante para que ela seque rapidamente, tá? Porque aqui no Brasil, né? No Brasil não, de uma forma geral, nós cultivamos as Phalaenopsis normalmente em vasos, né? Só que na natureza ela não é assim. Na natureza ela cresce dessa forma, né? As Phalaenopsis elas grudam das árvores e elas crescem dessa forma. Então, muitas vezes nas regiões que elas crescem ou que elas vegetam, chove muito, tem algumas determinadas épocas do ano que chovem, mas como ela cresce dessa forma, não acumula água aqui para ela fungar. Como a gente acaba cultivando ela em vaso, isso já pode ocorrer. Tanto acumular aqui, quanto acumular no próprio vaso, esse excesso de umidade. E esse excesso de umidade também acaba sendo prejudicial para a Phalaenopsis, porque acaba apodrecendo as raízes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com excesso de umidade em Phalaenopsis. Ou o cultivo em placas de madeira, ou que seja em placas de plástico, mas o cuidado maior é com excesso de água, excesso de umidade, excesso de regas, que muitas vezes, né, a gente pensa ali na planta, a gente vai cuidar dela e a gente cuida tanto e com tanto carinho que a gente acaba excedendo na quantidade de regas, né? E o principal ponto das Phalaenopsis é justamente esse. Obrigado. O excesso de rega. Então, quando a gente tem um excesso de rega, aí a coisa ela desanda, né? Ela tanto acaba tendo um problema para desenvolvimento das raízes, né? E as raízes acabam apodrecendo, os brotos, e muitas vezes a planta não se desenvolve bem. Acaba tendo um problema de fungar no centro das plantas e a floração também muitas vezes fungam as flores, né? Quando elas ainda estão se desenvolvendo, ainda estão em botões. Então, assim, o principal problema é excesso de rega. Tome muito cuidado com excesso de rega e excesso de umidade. Para a Phalaenopsis, isso é muito complicado. A gente deixar ela molhada há muito tempo, tá? Então, é um dos grandes problemas que a gente tem com o cultivo de Phalaenopsis.
é justamente esse excesso de rega. E esse excesso de rega, esse excesso de umidade dentro do vaso, ou mesmo na placa, normalmente um dos vilões, né, somos nós mesmos. Né? A gente que acaba exagerando nesse cuidado com a planta, e quando a gente exagera nesse cuidado com a planta, a gente acaba exagerando nessa quantidade maior de água que a gente coloca, né? Porque não existe essa regra. Ah, eu tenho que regar a minha planta um dia sim, um dia não. Eu tenho que regar minha planta todos os dias, eu tenho que regar minha planta uma vez por semana. Não, a gente rega a planta quando ela tem sede. É que nem a gente só toma água quando a gente tem sede. Então, quando a gente percebe que o substrato já está mais para seco, aí que a gente vai fazer a rega. Enquanto ele está úmido, pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser uma semana. Dependendo da época do ano, você fica uma semana sem precisar regar suas plantas, principalmente se você mora em apartamento. Então, assim, isso que é importante a gente observar. Qual a necessidade da planta e se a gente precisa regá-la realmente todos os dias. Tá joia? Então, bom, posto isso, a gente já tem aí 2 problemas que a gente tem que observar. Primeiro, luminosidade e a outra, ventilação. O terceiro é a rega, tá joia? Tome muito cuidado. Um dos vilões somos nós mesmos e o outro vilão é o esfagno, tá? Ah, Roberto, mas o esfagno não presta para cultivar Phalaenopsis? Presta e eu utilizo. Tá? E vou mostrar aqui para vocês aqui como eu faço o replante. Mas o que acontece? O excesso de esfagno e junta com o excesso de umidade, pronto, você acabou de exterminar ou eliminar a tua planta e matar a tua planta em pouco tempo, né? Então tome muito cuidado com isso, excesso de rega e excesso de esfagno que você utilize no vaso da tua planta. Porque o esfagno, ele é muito interessante porque é um material, é um substrato que a gente consegue acomodar rapidamente a planta e muita facilidade de plantar a planta sem precisar tutorar. Não é isso? Porque é muito fácil, você pega aquele monte de esfagno, coloca ali, você acomoda a planta do jeito que você quer, planta ali. Só que isso acaba trazendo um transtorno muito grande, né? Isso para um orquidário comercial, isso é muito bom, porque facilita o plantio, tudo, mas eles têm ali uma frequência de rega que eles conseguem se adaptar a isso. Agora, quando a gente traz isso para o cultivo, pode ser um problema muito grande. Tá joia? Bom, vamos lá, vamos começar aí para a gente mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com relação ao plantio de Phalaenopsis, tá? Te pedir um favor, nessa caixa aqui tem um leque pequenininho, você pega ele para mim, por favor? Tem vários leques aí, na verdade. É o menor, é o mais estreito que você tem aí. Eles têm aí no meio vários, né? Não. Nessa caixa mesmo, nessa primeira caixa aqui, ó. É isso, nessa primeira caixa aí, talvez ele esteja por baixo. É um leque mesmo, é lequinho mesmo, ele deve estar por baixo. Nessa caixa mesmo, nessa primeira caixa aí mesmo. Isso, muito obrigado. Aí vou te pedir mais um favor, voltando lá. Nessa primeira caixa azul, levanta ela, a tampa. Aí, isso, você pode só levantar a tampa, não precisa nem... Isso, tem uns fiozinhos aí, puxa 2 fiozinhos e traz para mim, por favor. Isso, assim mesmo. E uma tesourinha de cabo verde que tem ali. Ótimo. Muito obrigado. Bom, vamos lá começar aí a falar um pouquinho sobre o replante de Phalaenopsis e vamos começar a mostrar algumas coisas que a gente faz aqui. Primeiro, quero mostrar para vocês uma Phalaenopsis parish, tá? Deixa eu pegar uma aqui só para mostrar para vocês, tá? Normalmente as Phalaenopsis parish, essa daqui, ela vem de fora, né? Ela vem na importação e ela vem plantada nesse pedacinho de plástico aqui, ó, nessa plaquinha de plástico, tá? E ela gosta muito, tá, gente? Olha só como que ela está se desenvolvendo. Aí a única adaptação que eu faço aqui, quando a planta chega, é colocar, olha só, aqui embaixo, uma pequena quantidade de esfagno aqui embaixo, ó.
para conseguir manter a umidade dela durante o maior tempo. E aí o que a planta está fazendo? Está me respondendo, olha só, a quantidade de raízes que ela tem, tá? É fantástico, né? A planta se desenvolve, que é uma maravilha. Aí como é que eu vou fazer o replante dessa planta? Porque normalmente o pessoal, né, quando vê uma planta dessa forma, fala assim, Roberto, poxa, eu quero tirar essa placa de plástico, tudo. Gente, não tire, né? Eu acho que assim, eu pelo menos não tiro. Se você quiser tentar tirar, ótimo, né? Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro acoplá-la, né, em um outro material. E normalmente eu faço isso num leque de madeira, né? Então de que forma que eu faço isso? E normalmente quando eu envio, eu já envio dessa forma, tá? Olha, então eu faço isso, eu pego essa plaquinha aqui, olha, e aí eu, com o maior cuidado, porque vocês vejam aqui, ó, quanta raiz nova ela tem. Aí com o alicate eu tiro essa parte superior aqui, ó, esse arame superior, com cuidado. Aí eu corto ele aqui, ó, só para poder tirar ele, para poder livrar. Pronto. Ela tá a plaquinha aqui. Eu não tiro, né? Eu não tiro. Então, normalmente, às vezes você tem uma planta como essa daqui, um Phalaenopsis pequeno, que ele está plantado numa madeira, num leque pequeno, e muitas vezes a planta já se desenvolveu, tá grande. Não tire a planta, né? Acople ela por cima de outro material que você queira, para ela poder se desenvolver bem. E o que eu faço normalmente? Eu faço isso, ó. Eu vou colocar ela aqui, acomodar ela por cima, olha só como é que tá as raízes, ó. E eu acoplo ela por cima do leque de madeira, aqui, ó, tá vendo, ó? Acoplo ela por cima e aqui eu amarro ele por cima do leque de madeira. Aí o que eu faço? Pego um pedaço desses fiozinhos, né? E tiro aqui, olha. E aí com cuidado você vai, passa ele por um lado, passa pelo outro. Opa. Puxa aqui. Com cuidado, porque tem raízes aqui, a gente acaba tomando cuidado para não machucar, né? Porque as pontas das raízes são muito sensíveis. Então a gente vai acomodando ela aqui, ó, com todo cuidado para que o mínimo... Sem apertar, né? O plástico na madeira. Né? Não precisa se apertar, você só fixa ele para que ele não fique balançando, né? O que é importante é que ele não ficar balançando. Então se você já prendeu, pega mais um pedacinho de arame, desses daqui, né, desses fiozinhos de telefone que eu gosto de utilizar, que eles são mais fininhos e mais flexíveis do que aquele amarrilho normal que a gente utiliza, né, para plantar as plantas. E aqui, ó, já prendi a parte de baixo também, ó. Então, gente, corta o excesso, dobra a plaquinha de nome, né? E isso, a identificação, nunca deixe de tê-la, né, na sua planta. E aqui você, pronto, torce novamente, prendeu, tá aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. A planta dessa forma, e aqui ela vai continuar, não sente nada, esteticamente ficou como a maioria das pessoas gostam, né? Ficou mais bonito, e a planta aí vai continuar o desenvolvimento dela e ela não sente esse replante. Então tome muito cuidado com isso, porque se eu tirar ela aqui dessa plaquinha plástica e for plantar, ela vai sentir, ela vai sofrer, e muitas vezes a planta ali ela pode até desandar e você vir a perder a planta. Então eu prefiro simplesmente fazer isso e deixa a planta se desenvolver. Por favor, pega aquela planta do lado ali, essa Saidefandenia, só para mostrar. Essa menor, isso. Bebê não, ela já está com já deu 4 hastes florais. É verdade. Essa daqui é uma Saidefandenia mitrata alba, né? Vocês vejam aqui, ó, ela era cultivada em leque de madeira e a planta foi crescendo, tomou uma proporção. O que a gente fez? Plantou numa placa de nó de pinho. Olha aí como que a planta foi. Se desenvolveu, tá aí muito bem. E nesse ano passado, ó, ela me deu 4 hastes florais. Olha só, uma planta fantástica. Então assim, não mexam, porque aí muitas vezes
Se eu tivesse feito o replante dela, arrancado do leque e plantado no nó de pinho, esteticamente ficaria mais bonito, mas não tinha tido floração da planta. E a planta sentiria essa mudança. Então isso acontece também com as Phalaenopsis. Obrigado. Então tomem cuidado com isso. Uma outra forma de plantar, que eu gosto de plantar também Phalaenopsis, é no sanção do campo, né? Então essa daqui são bolachas, né, que a gente chama, né, bolachas de sanção do campo. Então você pode utilizar ela sempre proporcional ao tamanho da planta, né? Então você vai escolher aí uma planta, né, e proporcional. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Essa daqui, ó, é uma planta que eu fiz o replante dela o ano passado. Tá? No final do ano passado, eu acho que foi ali por volta de a floração. Essa daqui é uma Joy Spring Canary, tá? Então essa daqui é Joy Canary. Ela é Joy Spring Canary. Então assim, depois da floração dela foi mais ou menos em novembro, outubro mais ou menos. Então depois, acho que foi em outubro, novembro, que eu fiz o plantio dela aqui no Sanção do Campo. Ó. Daqui é uma placa de Sanção do Campo. Eu fiz o plantio dessa muda aqui, né? Então era uma muda, mas dá uma olhada como que ela tá. Ó, aqui, ó, raiz, mais outra raiz saindo aqui embaixo. Raiz entre as folhas. Tem uma raiz aqui entre as folhas e a planta, olha, se desenvolvendo e crescendo aí de uma maravilha. E aqui numa placa de Sanção do Campo, olha só como que ela tá, né? Então plantada dessa forma. Então é assim que normalmente eu planto, né? Essas plantas no Sanção do Campo. Você pode colocar ela ali para não... E essa daqui, eu já plantei ela, tem aproximadamente uns 30 a 40... pode pôr do outro lado ali também. Tem mais ou menos uns 40 dias, mais ou menos, que eu plantei essa planta. Essa daqui é uma Violáceo índico, tá? É Índico Blue. E eu plantei ela aqui, olha, dá uma olhada como que ela tá, ó. Aqui a parte de cima, ó, já saiu uma raiz aqui, tá saindo outra raiz aqui, e aqui por trás, olha, já tá saindo outra raiz aqui por trás. Então, ó, vocês vejam, a planta, ela se desenvolve, e esse tipo de plantio é bem interessante, porque aqui também não acumula água. A água bate aqui, escorre, não tem problema nenhum, a planta se desenvolve muito bem, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que eu faço esse plantio em Sanção do Campo. Só cuidado com essa raizinha de trás.